porque dessa forma, que nem sempre aquele estado, o coma é ali, significa, né, a ausência, e se falando que o espírito permanece. Permanece, claro. Não é consciente ali, mas muitas vezes até fisicamente está ali ouvindo, está ali se sentindo arrasado, porque nem os médicos estão mais E acreditando. os profissionais da área deveriam ter esse cuidado. É muito Cuidado importante. não só para com os familiares, não são todos que estão preparados para receber as notícias frias de que está muito ruim, não tem jeito, não tem volta, como também o próprio doente que poderá estar ouvindo aquilo. Felizmente, nós encontramos essa humanização, esse lado caridoso na maioria dos médicos, na Sim, maioria graças dos a Deus, sim. profissionais. Graças a Deus. Aqueles né? que realmente amam o que fazem. Exatamente, tem esse cuidado. Né? Luiz Cláudio, e o que podemos falar diante de todos esses esclarecimentos que você está nos trazendo a respeito do suicídio assistido? Sim, o suicídio assistido está até em foco aí na mídia, já é o 5º estado nos Estados Unidos que legaliza, praticado também na Suíça. Por muitas vezes podemos dizer que é uma eutanásia disfarçada, já que muitos vão ao suicídio meio que levados pela opinião dos seus familiares. Suicídio, nós sabemos que é o pior tipo de desencarnação, a maior das faltas que alguém pode cometer. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos esclarece que, por muitas vezes, o espírito fica preso àquele período do tormento da desencarnação por um tempo não diferente daquele que ainda teria que cumprir na matéria. Por muitas vezes ocorre isso. Então, nada melhor para responder esta pergunta do que a resposta do nosso querido Chico Xavier, quando ele foi indagado sobre eutanásia e suicídio assistido, onde ele respondeu da seguinte maneira: é 1000 vezes preferível ficar 20 anos num leito, mesmo que inconsciente e em coma, do que igual período no umbral, em desespero e sofrimento. E quanto à eutanásia, disse Chico, eutanásia é o mesmo que retirar a prova final das mãos do aluno, faltando-lhe ainda alguns minutos para que responda às últimas questões. E quando você diz isso, não se sabe mesmo, né? São os momentos finais, muitas vezes, aquele em que acontece o arrependimento, aquele em que o pensamento vai até o Pai e ali, sentidamente, o doente pode se dirigir a Ele em prece. São coisas que não temos essa capacidade de avaliar. Não é verdade. Existem muitos testemunhos, muitos depoimentos de espíritos que, na hora derradeira, passa ali à frente como que um filme de toda aquela existência. E nesse filme são observadas, principalmente, as oportunidades que deixamos passar, as nossas falhas, as oportunidades de reparação. E por muitas das vezes, ali, como foi dito no início, Deus pode muito bem trazer de volta do abismo, por mais alguns momentos de reflexões, para que tenha ideias diversas daquelas que até então. E é justamente por essas oportunidades, naquele momento derradeiro, é que surgem as observações que não foram tidas durante toda aquela existência. Novas reflexões que nos trazem o arrependimento. Volto a dizer, o primeiro passo para a nossa reparação. Exatamente. Daí que nunca, jamais, retirar um único minuto que seja. Exato. E, de acordo com todos esses esclarecimentos que você está nos trazendo, de acordo com todo o posicionamento da doutrina espírita, tudo que o Espiritismo nos proporciona, o que nós podemos
dizer aos nossos irmãos materialistas que só aceitam a explicação da ciência, que estão tão refratários ali às coisas do espírito, né? A nossa verdadeira essência? O que dizer a eles? Aos nossos irmãos materialistas, realmente eles dão muito crédito ao que os cientistas afirmam. A ciência é tudo, é A mais B. Assim, o que nós podemos dizer a eles é que busquem a reflexão. A reflexão nas afirmativas de algumas das melhores mentes da ciência. Algumas das melhores mentes da nossa humanidade. Isaac Newton, pai da física moderna, quando questionado sobre as origens da vida, ele responde que tudo o que sabemos é uma gota e tudo que ainda ignoramos é todo um oceano. Isaac Newton, que curiosamente nasceu no dia 25 de dezembro. De dezembro. A data de Jesus. De um outro gênio, o gênio do século passado, Albert Einstein, quando questionado sobre a existência do universo. Impossível conceber a existência do universo sem antes conceber a existência de Deus. Aos nossos irmãos materialistas, são duas grandes mentes, dois grandes gênios da ciência, que afirmam, mostram todo o lado não materialista deles. Assim, até onde estamos certos, meus irmãos? Vamos buscar essas reflexões e buscar também o banco de dados que temos na nossa consciência, aquela onde temos ali todas as leis de Deus. Exato. E, Luiz Cláudio, nós agora que estamos aqui nesse final do mês de outubro, nos aproximando da data em que muitos estão ali nas suas reflexões sobre as pessoas queridas que já partiram, como você poderia dizer a essas pessoas que já perderam entes tão amados, alguma coisa aí que seja consoladora, de que tudo continua, de que a vida segue, de que apenas esse invólucro fica aqui, mas que nós permanecemos na nossa verdadeira casa. Digam umas palavrinhas finais, nesse finalzinho de outubro, nos aproximando de finados. Sim. A todos que acreditam que somos filhos de Deus, filhos de um Pai justo, bondoso, o Pai, a última coisa que podemos achar dele é que ele seja cruel. Assim, ele não tem prazer em nossa dor. Todos nós temos as nossas etapas a cumprir. Muitos passam por esta agonia. Mas da mesma maneira que diante do leito nós temos que passar o melhor de nós, nós temos que crer que existe a continuidade. Então, quando aquele ente partiu, nós podemos dar a eles dois tipos de lágrimas. As lágrimas positivas, as nossas lágrimas de saudade, de amor, de fé, de certeza de que a vida continua e que em breve, muito em breve, estaremos todos juntos. Ao contrário, se nós ficarmos nas lágrimas negativas, de não conformismo, cheios de porquês, não deveria ter acontecido, eu não posso, eu não vou conseguir ficar bem, nós estamos passando ao nosso ente querido toda essa parte negativa, prejudicando assim a sua readaptação à pátria maior. Lembremos, nossos irmãos, que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus, nosso Pai de amor e bondade, e todo poder, ele pode sim, a qualquer momento, quando qualquer um de nós entrar numa fase de uma doença incurável, uma doença que vai nos dar um período grande de sofrimento, ele pode, a um simples estalar de dedos, nos libertar daquela doença,
para que façamos a passagem sem sofrimento nenhum. Mas ele faz isso diariamente. Mas para alguns que necessitam daquele período junto com os seus familiares, como falamos há pouco, ele mantém passando por aquele sofrimento, mas sempre, porque ali tiraremos algo de bom para nós. Deus nunca vai nos levar aonde a sua graça não irá nos proteger. Por fim, lembremos-nos da frase do nosso maior modelo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, na sua hora derradeira, no madeiro, em todo aquele sofrimento, quando disse: Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Eu acho que isso diz tudo diante de todas as nossas dores e sofrimentos. Luiz Cláudio, muito obrigada por sua presença, nos trazendo aqui essas palavras tão consoladoras, nos trazendo uma visão diferenciada, que é a visão espírita diante da eutanásia. Eu é que agradeço a oportunidade e que fiquemos todos em paz com nosso Senhor Jesus como modelo e guia.